Nós precisamos tomar consciência de que nós estamos vivendo neste tempo em que Jesus está falando. Esta geração é uma geração má. Não que Jesus não acolhe essa geração, não gosta do povo de Deus, dos filhos de Deus, não. Mas nós vivemos nessa geração, onde tudo é feito e muitas coisas são feitas para que eu e você não acreditemos na palavra de Deus, não acreditemos no Senhor. Você sabia que o seu filho está sendo treinado para não acreditar em Deus? Você sabia que o seu filho está sendo treinado lá na escola, já lá na escola, a partir do prézinho, mas depois ensino fundamental, ensino médio e principalmente depois na faculdade, para não acreditar em Deus? Esses tempos, ano passado, eu estava ajudando no Maranatá, um encontro para jovens. Este Maranatá estava acontecendo em uma escola. E aí, em uma das salas de aula, estava sendo a capela de intercessão. Em um dado momento, eu fui tomado pela curiosidade de pegar um dos livros lá de história do Brasil, e folhear um pouco daquele livro. E desde onde eu abri o livro, fui folheando, não era sobre história, não era sobre a história do Brasil. Era para falar mal da igreja. Eu achei muito interessante. Um livro de história, devia ensinar a história do nosso país para as crianças. Quase todos os capítulos daquele livro era para acabar com a igreja, para falar mal da igreja, para falar mal de padre. O seu filho está sendo treinado na escola para não acreditar em Deus, para não ter fé. E por isso a importância da educação religiosa em nossa casa, a partir dos nossos pais. Não deixar isso só para o catequista ou para a catequista. Porque nós estamos vivendo nesta época. Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. E por que Jesus diz sobre a questão do sinal de Jonas, a não ser o sinal de Jonas? Porque nós ouvimos na primeira leitura, Jonas ele foi um sinal para os ninivitas. Jonas foi convocado para pregar, para entrar na cidade de Nínive. Diz aqui, Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos desde o superior ao inferior. Daí diz no finalzinho da leitura de hoje, vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que lhe tinha ameaçado fazer e não o fez. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas e eles a partir da pregação deste profeta, eles tomaram a decisão de mudar de vida, de se converter, de tomar um outro rumo. Eles acreditaram em Deus. Vai falar aqui também, nosso Senhor vai falar aqui na leitura de hoje, que vai falar sobre a rainha também, a rainha de Sabá, que está lá em 1 Reis, capítulo 10, do 1 ao 13. Ela que foi visitar Salomão e foi questionar Salomão, porque a sabedoria de Salomão, mas diante de tamanha sabedoria, ela também acreditou e confiou naquele homem de Deus, naquele rei que era escolhido por Deus. Mas Jesus vai falar algo aqui muito importante e interessante para cada um de nós. Ele vai dizer 2 vezes aqui no Evangelho, e aqui está quem é maior do que Salomão, e aqui está quem é maior do que Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Meu irmão e minha irmã, Jesus é o sinal por excelência no meio de nós. Jesus é o grande sinal para cada um de nós. A encarnação do Verbo, a cruz também, a cruz redentora de Cristo, mas já a encarnação do Verbo, quando este Verbo ele vem, ele se encarna no seio da Virgem Maria e ele nasce no meio de nós. O fato de ele ter nascido de forma humana, ele dignificou a nossa humanidade, ele dignificou a mim e a você, porque nós estávamos perdidos por causa do pecado. Nós estávamos perdidos por causa do pecado original que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Quando este Verbo veio, quando ele nasceu de forma humana, já na encarnação nós somos dignificados, nós somos renovados.
Por isso que nós não precisamos mais ficar pedindo tantos sinais, tantas coisas para acreditar, não. O fato deste Filho de Deus ter vindo, do Verbo ter se encarnado, ter morado em nosso meio, ter dado a vida por amor a cada um de nós. O que mais nós precisamos para acolher este Verbo, para acolher essa luz, como está aqui em João capítulo 3, a partir do versículo 19. Ora, o julgamento consiste nisso: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas. Não é isso que nós vivemos nos tempos atuais? A graça de Deus está aí, a palavra de Deus, a igreja que vem nos instruindo a partir das pregações do Papa Francisco, tantas missas que nós temos oportunidade de participar. Temos a oportunidade de mergulhar neste tempo de quaresma, na nossa conversão, temos a oportunidade de mergulhar mais na experiência com a palavra de Deus, de mergulhar mais na oração, o que é um desafio também para cada um de nós. Sabe por que a igreja coloca este tempo propício para a oração? E fica incentivando a gente a rezar mais, a nos convertermos, porque é o tempo mais difícil de rezar, este tempo de quaresma. Não sei se você já está fazendo essa experiência. Porque nós não simplesmente lembramos um fato, não simplesmente lembramos a quaresma de nosso Senhor. Não, nós somos convidados a entrar também neste tempo, a adentrar nesta quaresma, a adentrar nessa espiritualidade, a adentrar neste deserto. Mas nesse deserto, muitas vezes vamos ser tentados. Mas olha o segredo de nosso Senhor: foi tentado, mas Ele venceu na palavra de Deus, mas principalmente na força do Espírito, que vai dizer que Ele foi conduzido para o deserto na força do Espírito. É neste tempo que nós somos chamados, meus irmãos, a acolher esta luz que veio ao mundo. Pois todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Pois todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. A luz está aí, a luz veio ao mundo, mas o que eu e você estamos fazendo para que esta luz seja acolhida no nosso coração? Olhando para Cristo, somos chamados à conversão, à mudança de vida. Este é o tempo, meu irmão, minha irmã, onde nós somos convidados a mergulhar no nosso interior principalmente, e buscar as raízes da nossa fé. O que me faz acreditar? O que me faz entregar a vida para Deus? O que me faz estar aqui na Santa Missa todos os dias às 7 horas? Ou estar nos acompanhando pela rádio, pela TV, pelos meios de comunicação? Eu verdadeiramente acredito que nosso Senhor está comigo. Eu verdadeiramente acredito que Jesus é o Senhor da minha vida, que Ele é o Senhor das minhas ações, que Ele é o Senhor dos meus atos. Eu verdadeiramente acredito que Ele, este Senhor, nós não precisamos, para acreditar neles, nós não precisamos mais de outros sinais. Não, o fato de o Verbo ter vindo, ter morrido por cada um de nós, ter se entregado a cada um de nós, isso já é necessário para nós acreditarmos. Ele veio ao mundo para dar a vida por amor. Se você precisa, meu irmão, minha irmã, se eu preciso, se nós precisamos de algum sinal, nós temos que contemplar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você precisa de algum sinal, o grande sinal está aqui, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se algum dia você for tentado a perder a sua fé, olhe para a cruz e veja o grande sinal de Deus para a humanidade, de um Deus que se entregou por amor a mim e a você, de um Deus que deu a vida, de um Deus que é modelo para nós de doação, porque foi fiel ao projeto do Pai, foi fiel nessa doação e por amor a mim e a você, Ele não arrefeceu, mesmo quando teve vontade, mesmo quando caiu, mas se levantou abraçado na cruz, mesmo quando sentiu a ausência de Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, quantas vezes nós passamos também por isso? Quantas vezes nós somos tentados também? Achamos que Deus não está conosco diante de alguma situação que nós estamos vivendo, mas que seja feita a sua vontade e não a minha.
Ele é o sinal por excelência, Ele é o sinal para cada um de nós. Meus irmãos, a partir da primeira leitura de hoje, a partir também da citação que ele coloca aqui, desta rainha que foi visitar Salomão, se os pagãos aceitaram a palavra de Deus através de Jonas e Salomão, quanto mais nós, que temos a presença do ressuscitado em nosso meio. Se os pagãos acreditaram na palavra de Deus, a partir da pregação de Jonas, a partir da conversa que Salomão teve com a rainha de Sabá, quanto mais nós, marcados por Deus pela graça do batismo, filhos amados do Senhor, nós não temos o direito de duvidar. Não, porque ou nós acreditamos naquilo que a igreja propõe a cada um de nós, ou nós acreditamos, ou nós vamos ser reconhecidos, corremos o risco de ser reconhecidos, de sermos reconhecidos, como Jesus falou aqui sobre esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. O sinal está aí, a pessoa, os ensinamentos, os milagres de nosso Senhor. O que eu e você ainda estamos fazendo para não entregar nossa vida para Deus? Entregar verdadeiramente, de não arrefecer diante das dificuldades. Meu irmão, minha irmã, uma coisa é certa: estar na caminhada, estar em Deus, estar buscando o Senhor, consagrado numa comunidade ou não, sendo sacerdote ou não, como esposo, como esposa, como filho de Deus, uma coisa é certa: nós vamos ser tentados também. Nós vamos ser tentados a desanimar, vamos ser tentados a não acreditar, a não rezar, porque nem sempre nós temos vontade de rezar, nem sempre nós temos vontade de ir à missa. Padre, eu não estou com vontade de ir à missa, mas se você for se deixar levar só pela sua vontade, nem sempre nós temos. Nós muitas vezes não temos vontade de tomar água, mas nós precisamos tomar água, precisa hidratar o nosso corpo. Nem sempre a gente tem vontade às vezes de se alimentar, mas nós precisamos comer, que senão nós vamos nos tornar pessoas raquíticas. Nós precisamos sim, meus irmãos, colocar o nosso coração, a nossa entrega em nosso Senhor Jesus Cristo, porque este é o tempo propício para nós buscarmos a conversão. O Papa Francisco vai dizer assim: a quaresma é um tempo forte, um ponto de reviravolta, que pode favorecer em cada um de nós a mudança, a conversão. A quaresma é este tempo forte, este tempo de reviravolta. Por isso que nós não podemos viver a quaresma de qualquer jeito. Não é um tempo propício para nós buscarmos mais o Senhor. É um tempo propício para nós mergulharmos mais numa espiritualidade. É um tempo propício para nós fazermos uma experiência com este Deus que é Pai, que nos ama, que nos acolhe, como foi o Evangelho de ontem. É um tempo propício para nós mergulharmos na palavra de Deus. Foi a leitura de ontem também. Esta palavra que não volta sem dar fruto, sem causar fruto no nosso coração, na nossa vida, na vida das pessoas. É um tempo propício, meus irmãos, para a mudança de vida, para a conversão. Todos nós temos necessidade de melhorar, de mudar para melhor, diz o Papa Francisco. Todos nós, sem exceção. O Papa João Paulo II, que vai ser ordenado agora no mês... vai ser canonizado, né? Ser canonizado agora no mês de abril. O Papa Francisco, o Papa João Paulo II, ele confessava toda semana. Vai ser santo, mas lutou. Nós não somos santos, mas nós precisamos lutar para ser santo. Nós não somos perfeitos, mas precisamos lutar para ser perfeito. Você não é o esposo mais perfeito, mas você precisa lutar para ser melhor dentro de casa. Você não é a esposa mais perfeita, mas você precisa lutar para ser melhor dentro de casa para os seus filhos. Você não é o jovem mais perfeito, o consagrado mais perfeito, porque essa perfeição vai se dar só quando nós formos ao encontro de nosso Senhor. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, este é o tempo, porque todos temos necessidade de melhorar, de mudar para melhor. A quaresma nos ajuda e assim saímos dos hábitos cansados
e do preguiçoso costume ao mal que nos engana.